Querido irmão Padre Neylor, agora já um ano mais velho, né? Ele deixou de ser jovem, agora já é adulto, graças a Deus, né? Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também quem nos acompanha pelo Facebook e pelo YouTube. Continuamos vivendo a intensidade do dia da Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Então nós continuamos vendo, por exemplo, no Evangelho, as manifestações do Cristo ressuscitado. Do Cristo que aparece, como a gente está vendo desde o final de semana da Páscoa. Jesus que não aparece para todo o povo, mas aparece para a sua comunidade. Para aqueles que são o grupo dos seus discípulos, aqueles que continuam com ele. E vejam que mesmo quem é discípulo de vez em quando tem dificuldades de entender e de ver e de perceber a realidade da graça que é a ressurreição de Jesus para toda a humanidade. Então nós vemos aqui Jesus que chega desejando a paz, mas eles ficam assustados e cheios de medo, pensando que estão vendo um fantasma. E Jesus sabe. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês têm tanto medo no coração? Olha, sou eu mesmo, ó minhas mãos, ó meus pés, olha as minhas chagas, sou eu mesmo. Mas eles ainda continuavam com dificuldade para acreditar, achando que estavam vendo um fantasma. Porque Jesus simplesmente passa as paredes e aparece no meio deles. E aí Jesus pede, vocês têm alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Bom, se ele já conseguiu pegar na mão, já daria para ver que ele não é um fantasma. Que ele tem o corpo. E Jesus pega esse peixe e come diante deles. Mesmo assim, eles estão com dificuldades. E Jesus diz, são essas coisas que eu falei para vocês. Eu disse que isso ia acontecer. Mas Jesus precisou abrir a inteligência deles. Talvez, queridos irmãos e irmãs, nós precisemos pedir também isto para nosso Senhor. Que Ele abra nossa inteligência. Porque às vezes nós ficamos com a inteligência fechada. Seja pela ignorância, ou seja até pelo conhecimento. Ambas as coisas podem fechar a nossa inteligência. Quando a gente não conhece, quando a gente não sabe e não se disponibiliza a aprender. E quando a gente sabe e acha que o que a gente sabe é suficiente. E aí a gente se fecha no que a gente sabe e não é capaz de ceder lugar para aprender mais, para conhecer mais. E aí a gente precisa ter a inteligência aberta. E aí a intervenção da graça de Deus em nós, para que a gente possa compreender os mistérios que vão além da nossa compreensão, além dos limites da nossa capacidade de conhecimento, que vão além daquilo que nós consideramos real e possível. Então, nesta noite, vamos pedir a graça de que o Senhor nos ajude a abrir a inteligência para compreendermos o mistério da ressurreição. E que nós não vamos compreender por inteiro. Sabemos que Cristo ressuscitou. Sabemos que não é só um espírito, que ele tem um corpo, mas que é um corpo diferente, tanto que os discípulos têm uma certa dificuldade para reconhecer. Mas é um corpo e é uma identidade, e é a mesma identidade. E a partir disso nós olhamos para a nossa própria condição humana, que vai passar também pelo processo da ressurreição. Que vai ser um corpo, que vai ser diferente, mas vai ser a mesma identidade que nós temos, porque o nosso corpo expressa aquilo que é nossa identidade, nossas feições. Então, queridos e queridas, peçamos a graça de que Deus abra o nosso coração e a nossa inteligência, para que na medida que Deus vai se revelando também para nós, na nossa caminhada de santidade, na nossa caminhada em comunidade,
Lembrando que é na comunidade que nós nos encontramos com Cristo ressuscitado e fazemos a experiência dele. Então que na nossa vivência comunitária a gente possa ir cada vez mais compreendendo as Escrituras. Ao mesmo tempo, não gostaria de deixar passar em branco algumas coisas dessa primeira leitura que nós escutamos. É interessante que nos atos de Pedro, João, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, permanece acontecendo a manifestação do poder e da graça de Deus. Através deles, aquilo que acontecia com Jesus, as curas, a libertação, a salvação, continua acontecendo através dos seus apóstolos, continua acontecendo através dos discípulos que recebem o Espírito Santo, continua acontecendo através dos discípulos que recebem o Espírito Santo. Portanto, para nós hoje, a graça de Deus que nos foi conseguida em Jesus Cristo, continua chegando até nós através da igreja, através dos discípulos, através dos apóstolos, através da comunidade, do corpo de Cristo que é a igreja. Então, as graças continuam e permanecem até hoje acessíveis para nós através da igreja. E aí Pedro vem fazer aquela advertência, porque as pessoas acham extraordinário aquilo que aconteceu com aquele homem que ontem a gente viu era um paralítico que mendigava e que agora não só mais sobrevive das esmolas, como o padre Neylor explicou para nós, mas agora vive em plenitude pela graça recebida. Aquele homem foi motivo de muitas pessoas virem ao encontro dos apóstolos, mas eles disseram, não é por nosso poder, não é por nossa autoridade, mas pela autoridade de Jesus Cristo. E é interessante que ele aponta dizendo que esse Jesus foi rejeitado diante de Pilatos. Ele foi negado. Vocês preferiram um assassino a Jesus. Vocês condenaram à morte o autor da vida. E diante desta colocação de Pedro, Pedro mesmo já diz, eu sei que vocês agiram por ignorância. Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca dos profetas. E agora, o que tem que ser feito? Arrependei-vos. Ou seja, lembra que nós meditamos na Sexta-feira Santa, que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas feridas. Pois bem, nós não vamos alcançar a salvação negando as feridas que Jesus sofreu por nós. Negando de que nossos pecados produziram o sofrimento em Cristo. O que vai realmente nos salvar é confessar, sim, foi por minha culpa. E arrependendo-se das feridas que nós causamos em Jesus, dos nossos pecados, arrependendo-nos é que nós vamos também alcançar a salvação. Assim podereis alcançar no tempo do repouso, o tempo do repouso que vem do Senhor. Ele enviará Jesus o Cristo que vos foi destinado. Ou seja, a salvação vem até nós, não quando nós negamos, mas quando nós reconhecemos, foi por nós, foi por mim. Eu reconheço que foi por minha culpa e eu aceito a salvação que o Senhor me oferece. Que esse nosso tempo pascal, que essa oitava da Páscoa, possa produzir em nós frutos de conversão, pelo nosso reconhecimento e arrependimento, e pela graça que Deus também derrama sobre nós, abrindo a nossa inteligência para compreendermos os mistérios da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.